Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje eu vou atender um pedido que vocês fizeram aqui nos comentários dos vídeos para falar sobre a deusa Hécate. E se você acha que ela é só a deusa do submundo, das encruzilhadas e das bruxarias, me acompanhe até o fim do vídeo que eu vou te mostrar que ela é muito mais do que isso. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Hoje, então, a gente vai conversar sobre a deusa Hécate, uma deusa muito conhecida por ser associada às coisas da noite, do submundo. Só que nem sempre foi assim. Algumas pessoas acham Hécate uma deusa um pouco complexa, justamente porque às vezes ela está na escuridão e às vezes ela está na luz. Às vezes ela é morte, às vezes ela é vida. E por que será que isso acontece? Acontece muito com Hécate, sim, mas acontece com outras deusas. E Joseph Campbell explica para a gente esse processo. E por que esse processo existiu segundo ele? Porque no início você tinha uma grande deusa, uma deusa mãe que depois se especializa. Olha só o que ele fala para a gente nesse trechinho aqui do livro Deusas. Trata-se da mesma deusa, e a primeira coisa que se percebe é que ela é uma deusa total, e sendo assim guarda associações com todo o campo do sistema cultural. Em períodos posteriores, essas diferentes associações tornaram-se mais específicas e dividiram-se em várias deusas especializadas. Então, o que ele está dizendo? Que de início as culturas começam, quando você está falando ali dos agricultores, dos coletores, quando você está falando de muito tempo atrás, a gente tem uma civilização começando sempre com o culto a uma deusa única, como uma deusa relacionada ao aspecto feminino da natureza. E essa deusa, ela abarca tudo. E esse abarcar tudo é abarcar dia e noite, luz e sombra, vida e morte. Depois, com o tempo, esses atributos, digamos assim, dessa grande deusa única, vai se especializando. Então você vai ter uma deusa que cuida do parto, outra que cuida do funeral. Uma que cuida da colheita, a outra que cuida da fome, das doenças, uma que cuida da saúde, a outra das dores. Assim a gente vai tendo especializações dessa deusa que depois vão formando, né, deusas separadas. No caso de Hécate, isso fica claro, né? Assim, dá para ver que aconteceu isso, porque as pessoas ficam muito confusas. Porque a deusa, ela parece ser um jogo de luz e sombras, um jogo constante, onde ela, às vezes, se representa como protetora dos partos, e depois ela cuida das coisas da morte. Ela cuida da saúde, depois ela faz magia negra. E por que isso? Porque no início, Hécate, ela era uma deusa de luz, né? E por quê? Olha, esse conceito ele é interessante. De onde vem o conhecimento, por exemplo? O conhecimento que a gente tem da vida, das coisas da vida. Em geral, ele vem dos sofrimentos que a gente teve durante a vida. Então, as dores que a gente passou, as experiências difíceis que a gente teve, elas trouxeram sabedoria, conhecimento, trouxeram luz. Então, de onde surge a luz? Da sombra. No início do cosmos é assim, quando Deus faz a luz, né, um fiat lux, aonde as coisas eram? Elas eram só escuridão, elas eram apenas sombras. Então, de onde vem a luz? Da sombra. E Hécate vai representar justamente essa junção desses mundos. É a luz e a sombra, é o parto e a morte. Por isso que ela estava muito associada aos limites, por exemplo, entre cidades, entre locais, províncias. Ela fazia esse limite, como nas portas, né, que fazem o limite entre os dois lados, o de dentro e o de fora, que também são dualidades. Então era muito comum você ter uma estátua de Hécate na porta das casas, por exemplo, não apenas nas encruzilhadas, né? Então essa interpretação dual, essas características duais que a gente encontra de Hécate, a gente pode associar sim a essa estrutura inicial que o Campbell fala para a gente. Uma deusa total que depois se especializa. E no caso de Hécate, ela vai se especializar muito nas sombras,
é onde a gente vai ver essa especialidade. Por isso que de início ela era muito associada à luz, né, à vida, à fertilidade, era protetora, e depois ela associa ao submundo. Agora você percebe que são dois lados da mesma moeda? Percebe? São as duas formas de ver a vida, pela luz ou pelas sombras, tá? Então a Hecate vai trazer isso dentro do simbolismo dela muito forte. Uma Hecate mais recente, né, que as pessoas normalmente se lembram, ela vai ser associada às encruzilhadas, né? E é interessante a questão da encruzilhada. Eu sei que você está pensando, encruzilhada, né, é onde as coisas são escuras, dá muito acidente, é muito problema, e não é bem por isso. As encruzilhadas, elas são constantes na nossa vida. Qual foi a última encruzilhada que você passou? Qual foi a última grande decisão que você teve que fazer? Qual foi a encruzilhada que você superou nos últimos tempos? Percebe que todos nós estamos sempre em encruzilhadas. Nós temos que tomar decisões. Nós temos que escolher coisas. E essas decisões que vão mudar a nossa vida, elas são muito bem representadas pelas encruzilhadas. Porque numa encruzilhada, você não tem mais como voltar, tudo muda. Você está andando num caminho ali reto e tal, e de repente vem várias opções. E a sua vida simplesmente nunca mais vai ser a mesma. E o que você precisa nesse momento? Uma deusa que te ajude, que te aconselhe. Só que ela tem que te mostrar coisas que você ainda não vê. Elas não são as coisas que estão à luz do dia, necessariamente, que você precisa saber. Você precisa saber as coisas do submundo, aqueles conhecimentos que estão escondidos ainda. Essa deusa que conhece um pouco disso que ninguém vê, ela pode te ajudar. Certo? Então aí você tinha encruzilhada com uma representação de Hecate, justamente porque nesses momentos onde a vida se torna um mistério, onde você não sabe o que vai acontecer, onde tudo é um pouco sombrio, a deusa está lá para ajudar a gente. A deusa, ela fica nesse limite entre os dois mundos, né? Esse limite entre sombra e luz. É interessante porque é um limiar realmente muito delicado. E a deusa está ali. Então você fala, o limiar entre a vida e a morte é um suspiro, é um último suspiro. Estava tão perto e agora já está tão distante. É uma linha tênue que faz esse limite dos dois mundos. Sabe uma imagem que eu acho muito legal para mostrar esse limite? É o amanhecer e o entardecer. O entardecer, ele é um limite entre dois mundos. Em alguns lugares ele é muito rápido, em outros ele é mais lento, né? Ele é mais devagar. Mas em todos eles, ele é algo um pouco indefinido. Ele ainda não é noite, mas também ele não é dia mais. Ele já é algo diferente. E nesse limiar, os antigos diziam que os portais se abrem, justamente porque é como se fosse uma porta. A sua porta, você já parou para pensar que a porta, o portal, né? Ele não é nem dentro nem fora, né? Você entra e você sai, mas a porta, né? Esse limite, ele não é nem dentro nem fora. Ele é a passagem, ele é outra coisa. Percebe que interessante isso? E outros elementos que a deusa tem é a tocha, justamente, né, que ilumina. Aqui essa imagem que eu trouxe, ela é uma imagem mais assim de joguinho, mas achei ela bem legal, porque ela traz vários elementos da deusa aqui, ó, como as tochas, né, essa associação com a noite, com a lua, que está ali atrás, e ali ela tem na mão a lua e uma chave, né? Como eu falei para vocês, ela está nos limites entre os mundos, e esse limite são essas transições, e você precisa das chaves que abrem as portas para você passar de um mundo para o outro. A associação dela com a lua, né, vai aparecer muito porque o submundo, ele não está associado à luz, ele vai estar associado ao escuro, à escuridão. E qual é a luz que existe na escuridão? A da lua. Hecate, principalmente, ela vai ser associada à lua nova, que é aquela que quase não existe e que por isso fica tudo muito, muito escuro. Não é com a lua cheia,
Às vezes o pessoal fala, lua cheia, né, sei lá, para bruxaria e tal. Não, ela é associada à lua que não faz quase luz nenhuma, que é escuridão total. E lembra que essa escuridão total também representa muito da nossa vida interior, de tudo isso que está dentro de nós e que a gente ainda não conhece, todas as potências que estão dentro de nós, né? É aí que a deusa trabalha. Eu botei aqui uma representação dessa Hecate tripla, que é ela associada com outras deusas, justamente falando disso que o Campbell comenta no início, né? Que eu coloquei aqui no início do vídeo. Mas vai ficar muito longo, eu vou deixar essa Hecate tripla aqui para fazer um vídeo só sobre isso para vocês, tá bom? E vou partir para uma outra triplicidade, digamos assim, que tem junto com Hecate, que é a associação dela com o rapto de Perséfone. A gente tem um vídeo aqui no canal, né, falando do rapto de Perséfone. E Hecate é uma das testemunhas, olha só que interessante. Hecate é associada à noite e Hélio, que é associado ao sol, né, o deus que é o sol ali. Os dois são testemunhas do rapto de Perséfone. E Hecate, ela sabendo do que aconteceu e se padece muito de Deméter, né, que é a terra, ela ajuda Deméter a encontrar a filha. E depois ela se associa a Perséfone, porque Perséfone vai ser a rainha do submundo, foi raptada por Hades. E ela se torna rainha do submundo. Mas a Hecate está ali junto com ela. A Hecate não reina, ela é como se fosse aquela sábia, né? Que fica por trás desse reinado, que sabe usar as forças que estão ali atrás deste reinado, né? Então ela não reina, quem reina no submundo é Perséfone, mas Hecate está junto com ela. E como ela ajuda Deméter, ela acaba fazendo também uma tríade entre Hecate, Deméter e Perséfone, né? Então, a terra, a vida, a filha, que é Perséfone, né? Que é essa vida que se expande, e Hecate, que é esse submundo, a parte mais escondida da natureza. E por que é tão comum encontrar a Hecate tríplice nessa associação das deusas? Porque o número 3 ele é sempre muito interessante. Ele vai falar de passado, presente e futuro, ele vai falar da infância, maturidade e velhice, ele vai falar desses 3 aspectos que o mundo tinha, segundo os gregos, nous, psique e soma. E Hecate conhece todos esses mundos e conhece todas essas leis, por isso que ela consegue fazer as suas magias. Quando uma deusa é maga, associada à noite, associada ao submundo, como é o caso de Hecate, você nunca deve pensar que a deusa é má, que ela é ruim. Você tem que imaginar que ela conhece coisas que nós não conhecemos, que ela sabe lidar com leis que nós não sabemos. Hecate é como se fosse a sabedoria que vai te permitir usar toda essa potência que existe no seu mundo obscuro ainda. Isso é muito legal, sabe por quê? Imagina assim, aonde estão as virtudes que você ainda vai desenvolver? Elas estão no mundo de Hecate, porque ainda não é uma virtude que veio à luz, que você conhece, que você sabe usar, não. Tudo que você ainda vai desenvolver, que você ainda vai trazer, é como se fosse uma grande bruxaria, como se fosse uma grande magia que Hecate vai te ajudar a fazer, ok? É isso que eu tinha separado para falar hoje sobre a deusa Hecate. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no nosso próximo vídeo.